Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Nós continuamos então, fazemos hoje um breve comentário sobre a mensagem de Nossa Senhora em Natividade. Eu quero, antes de tudo, pedir que você possa curtir, compartilhar os nossos vídeos, envie os nossos vídeos aí para os seus amigos, nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Agradeço a todos que veem nossos vídeos, que compartilham, que enviam, mas eu te peço que você possa me ajudar a evangelizar dessa maneira, a mandar para os seus colegas, para os seus amigos, a enviar o nosso conteúdo para que mais pessoas possam seguir, para que mais pessoas possam se inscrever no nosso canal e você também curta e você faça aí seu comentário, a gente tenta sempre responder de acordo com a nossa possibilidade. Agradeço a cada um de vocês pela presença, por estarmos juntos aqui, porque eu só estou do lado de cá porque vocês estão do outro lado aí. E agradeço as pessoas também sempre nos apoiando, agradecendo, mandando perguntas, querendo saber mais, aprofundar no conhecimento das coisas de Deus. Antes da gente começar, eu queria apenas fazer uma errata aqui. Nós falamos sobre Catarina Emmerich, dos vídeos anteriores, no primeiro e no segundo vídeo, e eu chamei ela de santa. Não é santa, há um processo de canonização, é verdade, entretanto ela não foi proclamada santa pela igreja. Então quero fazer essa errata por ter utilizado o termo de modo, e por ter denominado como santa, ela ainda está, nesse processo de canonização. Eu falei sobre ela, me referi a ela, quando eu falava sobre a descoberta de onde teria sido a casa de Nossa Senhora em Éfeso. Então, vocês já devem ter visto, se vocês não viram, vejam aí os dois primeiros vídeos sobre a aparição de Natividade. A gente quer fazer então um breve comentário sobre a mensagem, tendo já falado sobre como as coisas aconteceram lá. São poucas mensagens, certo? Ela deixou pouco, ela falou pouco, mas algumas coisas muito interessantes e muito precisas a gente tem em relação às mensagens maiores, 3 mensagens. E aí, nessa primeira mensagem, quando ela aparece pela primeira vez ao Fausto, ela ainda não se identifica, mas ela diz: os meus símbolos têm vários nomes, mas eu sou uma única criatura. Dizendo aí, é verdade, sobre os muitos títulos que Nossa Senhora tem. Entretanto, ela é só um título, o título que ela prefere, que ela mais gosta, que é o de ser a Mãe de Deus. Muitas pessoas têm dúvida em algo que é tão simples, aparentemente, mas às vezes me questionam até, Vinícius, por que tem Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, etc. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, é que o guarda-roupa de Nossa Senhora é muito grande, e aí ela costuma mudar as roupas para vir aqui. Na verdade é uma só, é a Mãe de Deus, a Nossa Senhora, Maria, Mãe de Deus, e são os vários títulos que elas receberam em suas aparições, sejam aparições de imagens miraculosas, como é o caso da aparição de Nossa Senhora Aparecida, que não se trata de uma aparição, mas da aparição miraculosa de uma imagem, assim como a aparição aos videntes, como é o caso da aparição de Fátima, em que Nossa Senhora aparece aos 3 pastorinhos, como é o caso da aparição em Natividade, em que Nossa Senhora aparece para Fausto. Então ela se identifica como uma única criatura, e como mensageira das verdades divinas. A princípio, então, você te convido a visitar o santuário, se você ainda não visitou, visite aquele lugar, faça as suas orações, e ela deixa, então, nessa primeira mensagem, uma promessa em relação aos milagres. Algo bastante frequente, para não dizer que, acho que todas as aparições, obviamente eu não conheço todas as aparições, mas as aparições, de um modo geral, têm relação com milagres. Então você tem pessoas que vão àqueles lugares e pedem graças, e essas graças acontecem, até para o processo de reconhecimento da igreja, do provável caráter sobrenatural das aparições, como a gente já havia dito, a igreja não diz que Nossa Senhora necessariamente, que com certeza Nossa Senhora apareceu em Fátima, por exemplo. Aquilo que ela faz é muito mais modesto. Ela diz
que reconhece o provável caráter sobrenatural de tudo aquilo que aconteceu, que se deu ali. Mas uma coisa que a igreja sempre utiliza é a ocorrência aí de pelo menos 3 milagres, né? Comprovadamente, em que há um estudo gigantesco que é realizado, com cientistas cristãos a princípio, depois com cientistas céticos, e é todo um processo, enfim, para esse reconhecimento, né? Então ela deixa aí uma promessa, né? E ela diz, para esta água, né, há um regato, como vocês viram no vídeo, como eu comentei no vídeo anterior, essa água passa por umas cefas, né, uma pedra, que há muitos anos caiu de onde eu venho. E aí aquela questão da pedra, como eu havia falado, de ser de um componente que naquela região não naquela região, né, de Natividade, né, próximo ali nas redondezas, não existe, apesar de ser bastante comum aqui no Brasil. Mas aquela pedra o aparecimento dela naquele local pode ser considerado um milagre. Quem dela beber penitenciando-se conhecerá os milagres da fé e do amor. Então Nossa Senhora promete aí milagres de fé e milagres de amor para aquelas pessoas que beberem e se penitenciarem. Então ela diz aqui, né, que é uma promessa dela aí na atividade de certamente rezar, de fazer os seus pedidos, fazer as suas orações em relação a determinadas causas, né, que as pessoas precisam, que os visitantes necessitam, que com essas penitências e essa vida de oração, essa busca de oração, essas pessoas alcançariam esses milagres. E é completamente interessante que se você visitar, né, a parte de trás da casa, existem ali muitos objetos deixados pelas pessoas que foram agradecer as muitas graças que conseguiram, estando naquele local, fazendo ali essas orações e pedindo então essas graças. Isso ela deixa a princípio aí na primeira mensagem. E ela fala então também dessa pedra, né, quando a pedra aparece então para o Fausto. Na segunda mensagem, por sua vez, ela vai então se identificar. Né? Lembra que a gente falou sobre aquela primeira aparição em que ela nada diz, a segunda aparição que ela deixa a primeira mensagem, então essa segunda mensagem na terceira aparição. Né? Ela então se identifica. Isso foi um conflito para o Fausto. Como eu falei com vocês, é muito notório, é simples de ver, né? Como foi a luta do Fausto em relação à fé, né? Em relação a acreditar, em todo o conflito que houve, né? Que se passou nele, ele deixa isso muito evidente através do seu diário, em relação àquilo que acontecia, que estava acontecendo. Ele viu uma mulher e não sabia quem era aquela mulher. Isso é bastante interessante, né? O Fausto, que não se identificava como uma pessoa tão religiosa assim, era católico, professava a fé, mas não tinha tanta prática religiosa até o momento, então, da aparição. Então ela se identifica, né? Eu sou Miriam. É muito interessante daquele conflito que ele viveu ali, como é dito na mensagem, que ela se identifica, né? Nossa Senhora se identifica como Miriam, mas que é o nome de Nossa Senhora. Ele fala Miriam, Mãe Imaculada. Ela fala, né? Eu sou realmente Miriam, Mãe Imaculada de Jesus unigênito, mas em hebraico, aramaico, não sei ao certo, mas é o nome de Nossa Senhora. Né? E aí ele entende, então, que se trata, ela se identifica como a Mãe de Deus. Uma coisa interessante aqui também, né, é que ela vai proclamar, então, ela de modo subentendido, ela proclama, então, um de seus dogmas, né? Meu templo, que os ímpios e os apóstatas também tentam destruir, é o culto universal à minha condição de Mãe de Deus feito homem. Então ela proclama aqui esse primeiro dogma mariano em que Maria é a Mãe de Deus, que se fez homem. Uma coisa muito interessante é a questão da literatura, né? Do vocabulário de Nossa Senhora aqui. Você tem, obviamente, uma variação, né, da maneira como ela fala. Eu já vi algumas pessoas até argumentando contra, no sentido de que aqui ela fala de um modo com uma fala um pouco mais rebuscada do que aquilo que é frequente nas aparições de um modo geral. Entretanto, eu não tenho essa interpretação. Nossa Senhora fala e fala com o vidente, né? E no idioma do vidente, e se adequa à maneira que o vidente fala. Isso é muito bonito.
Para algumas pessoas, elas podem interpretar isso como apenas uma questão da própria pessoa, né? Do caso da aparição não ser verdadeira, do caso da própria pessoa estar inventando, né, a mensagem, né, ou, na melhor das hipóteses, achando que está ouvindo algo que efetivamente não está ouvindo. Mas Nossa Senhora fala co-ovidente. As pessoas que estão ali ao redor, nós, por exemplo, vendo e contemplando a mensagem, por exemplo, né, aquilo que se faz, aquilo que é dito, nós estamos de observadores da conversa, mas a conversa é entre Nossa Senhora e o vidente. E ela vai conversar co-ovidente, que ela conversa com o Fausto. E o Fausto, certamente uma pessoa estudada, tinha um conhecimento maior e um vocabulário mais rico. Então, desse jeito que ela fala. É interessante, como eu já havia dito, ela fala em português, né? Nossa Senhora sempre fala no idioma daquela pessoa, e ele refere, né? Ela fala com um sotaque bem brasileiro, né? Adequando mesmo a fala dela à compreensão do Fausto. Isso é uma coisa muito interessante até próprio do nosso dia a dia. Quando você vai conversar com uma pessoa, muitas vezes você precisa, quando você adequa a sua fala àquela pessoa tem com maior facilidade uma experiência da verdade. Imaginem que uma pessoa com um vocabulário muito rico, uma pessoa de muito conhecimento e estudo, vai conversar com uma pessoa mais simples. É muito interessante que essa pessoa, que tem uma condição que fala melhor, desça o seu vocabulário ao vocabulário daquela pessoa, né? Usando palavras mais simples, para que aquela pessoa tenha condições de compreender o que está sendo dito. Então, essa literatura, essa maneira de falar, não cabe em Fátima, porque em Fátima eram 3 crianças que não tinham essa riqueza de vocabulário. E Nossa Senhora vai aparecer e vai falar a partir do próprio imaginário daquelas pessoas, daquele vidente. Então, ela fala assim, ajustado, né, ao seu ouvinte. Como eu disse para vocês, quando Nossa Senhora aparece, uma das aparições da França, Nossa Senhora diz, né, aparece para aquelas crianças que moravam numa região da França muito pobre e que havia ali tanto o francês quanto o dialeto. Ora Nossa Senhora falava em francês, ora falava no dialeto daquela pessoa, né? E isso é muito interessante porque Nossa Senhora está adequando a fala dela à fala, né, do vidente. Isso é algo muito interessante. E facilita bastante esse diálogo. E aí ela vai deixar, então, nessa segunda mensagem, ela fala, né, deixa uma mensagem importante voltada para a igreja. Né? Eu queria lembrar vocês, a gente já falou sobre isso também, lendo as mensagens de um modo geral, essas 3 mensagens, são curtas as mensagens, não há nada que se dizer contra, que é uma das coisas que a gente não, né, mas a igreja avalia no sentido de saber se aquela aparição é verdadeira ou não. Então, lendo essas mensagens, não tem nada que... existem algumas coisas que talvez a gente possa não compreender, né, algumas coisas muito simbólicas e etc. Mas existem algumas coisas, não há nada em si na mensagem que contrarie, por exemplo, a doutrina da igreja. Para você ser muito assertivo e dizer, não, isso aí está contra o ensinamento, está totalmente contra o ensinamento da igreja. Né? Então, essa aparição ela é falsa e etc. É um dos critérios. É você ver a qualidade dessa mensagem. Se a mensagem estiver fora daquilo que diz a igreja, então essa mensagem não vale. Então, essa aparição não vale. Mas, a priori, lendo, não há nada que salte aos olhos aí, pelo menos do conhecimento da população de um modo geral. Então não há nada para se dizer através da mensagem que necessariamente a aparição, por exemplo, é mentirosa. E aí ela diz, né, ela fala sobre a igreja, né, dá uma mensagem à igreja, e é muito interessante que ela fala sobre a questão da igreja se ajustar a ação face aos tempos. Mas antes disso ela diz, né, sem renúncia à sua essência e aos seus valores. Isso é formidável, né? Que sem renúncia, aí eu abro aspas aqui para Nossa Senhora, né? Que sem renúncia à sua essência e aos seus valores fundamentais, sabiamente continue a ajustar, isso falando à igreja, né? Com Fausto, à igreja, continue a ajustar a sua ação à face dos tempos, a fim de melhor cumprir sua sagrada missão espiritual, evangelizadora.
né? Então, nessa primeira fase, nessa primeira parte aqui, falando a igreja, ela dá uma questão muito interessante, que é um desafio da igreja e é um desafio de cada um dos evangelizadores. Nós vivemos novos tempos. Isso é inegável. Existem problemas de hoje que no problema de Jesus não havia. No problema de Jesus não havia anticoncepcional oral. Certo? Nos tempos de Jesus não havia preservativos. No tempo de Jesus não havia fertilização in vitro. Isso só para dar 3 exemplos muito simples. E os tempos mudam, e os tempos têm mudado. E a relação do homem consigo mesmo, e muitas vezes a relação do homem com Deus e com o mundo, tem mudado. Isso é inegável. De certo modo, cabe a nós evangelizadores, as pessoas que trabalham com evangelização de um modo geral, muitas vezes fazer um certo ajuste à realidade, tentar compreender a realidade, encontrar Deus naquela realidade e dentro da vontade de Deus, encontrar uma solução para esses novos problemas. Mas isso sem jamais renunciar à essência e aos valores fundamentais da Igreja Católica Apostólica e Romana. É claro que a igreja se posiciona, né, referente a esses novos temas, isso é inegável, né? Muitos teólogos, filósofos da igreja, nós temos, graças a Deus, o Santo Padre e o Papa, e uma porção de documentos e concílios e etc. Só que na nossa própria ação prática, diária, muitas vezes é necessário que a gente não se desconecte da realidade. Isso é uma coisa muito interessante. Deus age através da realidade. É nessa realidade das pessoas que são evangelizadas de um modo geral que a gente precisa entrar, sem jamais esquecer os nossos valores fundamentais. Mas eu digo isso porque muitas pessoas, às vezes, entrando numa questão de doutrina puramente, entrando numa questão muito, buscando uma fé extremamente ortodoxa, esquecem da parte do pastoreio. Esquecem de acolher e entender aquela pessoa dentro da sua realidade. E dessa maneira não são capazes de dar um conselho realmente válido. Não são capazes de interpretar aquela pessoa dentro da sua realidade e a partir daquela complexidade entender o que é de Deus ou não é de Deus para aquela pessoa. A vida humana é complexa e tem se tornado cada vez mais complexa. E esse discernimento é muito difícil. E ter homens e mulheres cada vez mais sábios, capazes de dar discernimentos em Deus para situações que são difíceis, é cada vez mais complicado. Então você tem, por exemplo, eu costumo dizer, né, uma frase que eu costumo dizer, a vida humana muitas vezes não é preta e branca. A vida muitas vezes é cinza. Às vezes nós entramos existem algumas coisas na vida humana que são extremamente complexas. E se você quer colocar as pessoas dentro de uma caixinha muitas vezes, né, tendo uma visão muito ortodoxa de tudo, você acaba se deslocando da realidade e não permitindo aquela pessoa fazer uma experiência de Deus. Mas, obviamente, isso não é esse convite a essa visão pastoral, jamais será um convite a esquecer aquilo que é fundamental, né? A esquecer a doutrina, a esquecer os seus valores fundamentais, a renunciar à própria essência. Né? Não é uma descaracterização da igreja, que aqui Nossa Senhora diz pelo contrário, mas é uma compreensão mais profunda das dificuldades que vão aparecendo dia após dia. Então, há muita sabedoria nisso, né? E é uma coisa que chama a atenção aqui, né? Ela procede falando sobre, você vê dá para entender alguma coisa sobre a questão da doutrina social da igreja, né? Em que ela fala sobre a igreja participar, eu abro aspas para Nossa Senhora mais uma vez, né? A fim de cumprir sua sagrada missão espiritual, evangelizadora, sobretudo, e participar da maneira mais ampla e decidida, mas pacificamente, na solução dos problemas de ordem social e econômica, atinentes à doença, à pobreza, à ignorância e à opressão, indispensável à paz dos povos e das nações. A igreja tem uma missão terrena. A igreja tem uma função social. A necessidade da participação, então, ali na realidade das pessoas. A Igreja Católica é a maior instituição
filantrópica, desculpe, a maior instituição de caridade do mundo. Ninguém faz tanta caridade no mundo afora como a Igreja Católica Apostólica Romana. Né? No meio disso é interessante que as pessoas defendem, né? Eu fui no Vaticano uma vez e as pessoas vieram falar por que a igreja não vende todas as suas riquezas e dá aos pobres, etc, etc. Não sabe que aquilo ali é patrimônio. É tombado como patrimônio, então não pode, obviamente, ser vendido, que não se ganha dinheiro com aquilo. Né? Aquilo está ali, vai ficar ali, então não dá para conseguir dinheiro com aquilo, a não ser com a visita das pessoas, mas visitar, por exemplo, a Basílica é de graça. Algumas dependências do Vaticano, né, que você paga alguma coisa para ir, mas não é caro. Né? O Museu do Vaticano, por exemplo, era 13 euros à época. Né? Você fica lá um tempo grande e bem barato. Então, você vai percebendo aí, né, nessa fala dela, bastante interessante também, essa compreensão sobre que a igreja precisa sim participar da realidade das pessoas de modo pacífico, né? Mas sempre a lembrar, né? A missão da igreja é espiritual, né? Muito mais espiritual que qualquer outra coisa. Mas participar também da realidade das pessoas, entrar também nesse campo social é função da igreja, né? Claro que o nosso reino não é deste mundo. A vida para a qual a igreja nos prepara é a outra vida, mas também faz parte. Compreender, participar, ajudar nessa questão social da igreja. E aí existe uma parte aqui que poderia até dar algum problema, né? Em que as pessoas poderiam fazer uma interpretação negativa, digamos assim, que ela diz que não esmoreça no longo e árduo caminho da edificação de um só e grande templo, que acolha a unificação do cristianismo. As pessoas, a princípio, né, poderiam achar isso estranho pelo fato de Nossa Senhora pedir, então, essa unificação do cristianismo. Mas ela diz isso e antes ela fala, sem renúncia à sua essência e aos seus valores fundamentais. Então, ela defende aqui, né, digamos assim, uma unidade, né, uma certa unidade. É verdade, mas em que a igreja não deixe de ser igreja. Certo? Então, essa comunhão também com os nossos irmãos, obviamente, é importante e ela faz parte também, né, de um mundo, dessa vontade de Deus para cada um de nós. E continuando, então, a mensagem, nessa segunda mensagem, há uma frase sigilosa, né, em que ela fala com Fausto, apenas a família do Fausto, o Fausto, né, faleceu, mas apenas a família do Fausto tem acesso, então, a essa frase. Né? É dito que essa frase não tem nada de mais, é algo mais voltado também para a igreja, para que as pessoas não fiquem, então, com medo e etc. É muito comum que nas aparições Nossa Senhora deixe uma mensagem para o vidente, uma mensagem profética, uma mensagem, digamos assim, misteriosa, né? Isso é frequente também, assim como essa frase sigilosa que foi dada a Fausto, né, e que ele repassou para a família. Mas não temos acesso, não sabemos do que se trata. Né? E uma questão interessante aqui também, né, existe uma parte aqui que é totalmente enigmática. Não é possível, de modo algum, fazer uma interpretação sobre o que isso significa. Né? Eu vou ler a parte, mas não dá para... essas partes assim, né, muito, digamos, muito simbólicas, não é passível de se fazer interpretação, não dá para tentar compreender. É melhor que não se tente compreender, porque se você acaba entrando num processo aí, digamos assim, de confusão. Porque né, muitas vezes Deus fala, né, isso nos diz São João da Cruz, né, que a palavra sobrenatural a gente não deve interpretá-la. Porque mesmo que a palavra venha de Deus, né, como a gente crê aqui nessa mensagem, mas é inadequada. A nossa compreensão muitas vezes não entende. Né? Vejam, por exemplo, no caso das profecias, né, que aconteceram. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Se você ler, né, a princípio o povo lesse a mensagem do anjo, a Nossa Senhora, você entenderia Jesus como um líder político. Ele não foi nada daquilo, mas foi uma outra coisa muito maior. Certo? Então, se alguém visse, né, Nossa Senhora conversando com o anjo, vai falar, não, ali vai sair um grande líder político, né? Ele vai herdar o trono de seu pai, ele vai herdar o trono de Davi. Não herdou o trono de Davi, né? Não herdou o trono político de Davi, mas herdou um trono muito maior, que é o trono espiritual.
que é o homem, que é Deus, que se fez homem. Então, é até uma parte, digamos, assim, misteriosa, né? Em que ela diz, né? Abro aspas para Nossa Senhora: em vão prenunciaram, porque este mundo só se extinguirá com a sua luz, não antes de passar milhões de anos de haver a humanidade caminhado para outros mundos. Teoricamente, a priori, lendo aqui, a impressão que se dá é de que o mundo não vai acabar em breve. Certo? Mas é totalmente impossível fazer qualquer predição, qualquer previsão em relação a isso, né? E ainda na segunda mensagem, né, ela fala uma coisa extremamente importante para nós. A fé, né, ela diz, né, eu disse a vocês da vez passada, o Fausto, né, ele teve sofria muito pelo fato de que só ele via, né? Então ele escreve um bilhete, etc. Ele queria que outras pessoas vissem também. Mas esse foi o grande sofrimento dele, a grande prova de fé que Deus pediu para o Fausto. Então, é dito, né, seu pedido de Fátima e de Lourdes, quando o Fausto pede, né, para uma pessoa que está viajando para esses locais, ele faz uma cartinha e pede que seja deixado lá para Nossa Senhora. Ele diz: não pode ser atendido, porque a fé não está condicionada às revelações de Deus. Né? Então ela não atende este pedido, ou seja, outras pessoas não haveriam, só ele haveria. E o motivo disso era que a fé não está condicionada às revelações de Deus. A fé não está condicionada às revelações de Deus. As pessoas que muitas vezes querem sinais para acreditar em Deus, elas vão se frustrar. É muito comum isso das pessoas que estão iniciando na fé. Então a pessoa começa ali a pessoa às vezes não acredita, não tem fé, e etc. Está começando a tentar uma vida espiritual, ela muitas vezes procura sinais. Né? Existe até um trecho da Bíblia em que o apóstolo Paulo fala sobre os judeus, né? Que os judeus pedem sinais, mas sinais não seriam dados. As pessoas querem muitas vezes sinais de que sinais que comprovem a existência de Deus. Mas a fé não se trata de comprovação. A fé se trata de uma livre decisão interior de acreditar em Deus, né? Acreditar em Jesus como o Filho de Deus, acreditar na Santíssima Trindade, na maternidade de Nossa Senhora e assim sucessivamente. Né? Então essa é a nossa fé, que não pode estar condicionada à revelação. Então ainda que você receba uma revelação, ainda que você receba de Deus alguma, e que você acredita e sente no seu coração que aquela palavra, aquela promessa seja de Deus e aquilo não se cumpre na sua vida, sua fé pode estar condicionada a isso. Né? Assim como a fé na maternidade de Nossa Senhora não pode estar condicionada à aparição dela, se ela apareceu ou não apareceu em natividade. Não pode estar condicionada se ela apareceu ou se ela não apareceu em Lourdes. Se no mundo hipotético, né, percebesse que na verdade aquelas 3 criancinhas não tivessem visto Nossa Senhora, aquilo tudo foi uma armação, né, Fátima foi tudo uma mentira contada para o mundo, que o mundo acreditou naquele momento de grande carência, isso em nada, diferença nenhuma faria na nossa fé de que Maria é mãe de Deus. Maria é virgem antes, durante e depois do parto, né? De que, enfim, e os dogmas marianos, os 4 dogmas, como a gente já trabalhou no nosso vídeo precedente. Então, a nossa fé não está condicionada à revelação, a nossa fé não pode estar condicionada a sinais. A minha fé em que Nossa Senhora é a mãe de Deus não está condicionada a se Nossa Senhora efetivamente apareceu para o Fausto ou se não apareceu. Eu acredito, ela é mãe de Deus e ponto. A minha fé que Jesus se fez homem e habitou entre nós não está condicionado, né, à revelação. Por exemplo, Jesus subiu ao céu. Se lá, amanhã ou depois, disserem, por exemplo, que encontraram o corpo de Jesus, né, enterrado em Jerusalém, por exemplo, minha fé também não está condicionada a isso. Eu acredito. Ponto. É uma livre decisão. É uma livre decisão de que eu vou levar essa minha fé até o fim. Não que não seja válido algumas compreensões sobre a fé, não é isso. Né? Justamente o que a gente está trabalhando aqui, o que a gente está fazendo aí, o que a gente faz nesse canal é isso. Essa compreensão para poder aprimorar e melhorar a nossa fé. Mas não na questão de refutá-la, porque
o princípio básico é esse, a gente acredita, eu creio. E é uma decisão minha, e ponto. Eu não vou mais voltar atrás, ponto. Né? E é muito interessante essa parte, e ela diz, né, ainda na segunda mensagem, este é o meu segundo e último adeus desde Éfeso. Né? Ela, em Éfeso, ela sobe aos céus, ela é assunta ao céu em Éfeso, e aí ela estava dando, né, o segundo e último adeus. Né? Que ela, o primeiro adeus foi em Éfeso, o segundo adeus seria ali, né, onde é a casa, onde foi construída a casa de Nossa Senhora, né, com o objetivo, né, como eu falei, né, na época havia aquela discussão na igreja, Nossa Senhora teria sido assunta ao céu em Jerusalém ou em Éfeso, mas a aparição veio para confirmar que efetivamente isso aconteceu em Éfeso. E aí a gente tem a terceira mensagem, por sua vez ela bem menor, né, em que ela aparece então 10 anos depois. Imagine, né, o Fausto continua aí esse processo de levar todo dia 12 de julho a pedra até a água, enfim, aí ela aparece então, né? E nessa parte em que ela aparece, né, ela se despede no fim da aparição. Ela fala que não é necessário mais levar aquela pedra até a água, né? O Fausto nesses 10 anos aí, né? Desde que ele tinha recebido a pedra, ele vai levando as cefas, a pedra, até o regato, né? Todo dia 12 de julho. E aí ela diz, olha, não precisa mais trazer, indica o que deveria ser feito com a pedra está lá na casa de Nossa Senhora, em um vidro para todo mundo poder ver. Né? E ela diz que não seria necessário mais, né? Ela começa assim, 10 anos. Não se aflija mais com a responsabilidade das cefas e da fase sigilosa em seu poder. Então diz que não seria mais necessário levar a pedra ali todo dia 12, mas que deixasse ela ali exposta. E aí aquela frase que eu disse para vocês, que para mim é o que é mais bonito e mais emblemático, é como a gente quer terminar esse vídeo, né? Ela diz, né, a ele, perdoa, o importante é que eu estou vendo a todos. E continuou. Quanto à frase sigilosa, eu lhe direi em breve. E ela diz, até breve, se despedindo, então, nessa terceira mensagem. O importante é que eu estou vendo a todos. O Fausto queria muito, de todo modo, que outras pessoas vissem para confirmar que Nossa Senhora tinha realmente aparecido, né, e que aquilo não era loucura, não era coisa da cabeça dele. Né? Um homem por ter estudado muito, certamente um homem que tinha ali muitos questionamentos e muitas dificuldades, como é mais próprio das pessoas que já tinham estudado. Como eu falei, Fausto era advogado, Fausto era médico. Isso acaba inserindo nas pessoas algumas dúvidas e questionamentos. Entretanto, Nossa Senhora diz que o importante não é que aquelas pessoas vissem a ela, mas que ela estava vendo a todos eles. Quantos problemas, quantas dificuldades nós não temos na nossa vida, quantos caminhos, muitas vezes, quantas decisões a gente não precisa tomar na nossa vida, muitas vezes a gente não sabe que caminho ir, quantos medos, quantas ansiedades, quantos problemas nos visitam todos os dias, quanta insegurança. Se nós olharmos eu vi um filósofo falando, né, ele usava esse termo, eu achava isso muito forte, né, como a humanidade é desamparada. Né? E a nossa condição humana é uma condição frágil, uma condição miserável. Somos todos miseráveis, do mais pobre ao mais rico, do mais belo ao mais feio, né? Do mais triste ao mais feliz. Todos somos homens e mulheres miseráveis. Mas assim nós permanecemos nessa luta, acreditando que a Mãe de Deus vê a cada um de nós. Que ela vê, que ela assiste, que ela cuida, muitas vezes sem muito dizer, muitas vezes sem muito falar, muitas vezes de modo silencioso, mas sempre trabalhando misteriosamente a providência como ela trabalhou em Caná da Galileia. Ela não fez alvoroço, ela não falou com os noivos sobre o problema, mas ela foi a quem poderia resolver. E é assim que a gente precisa interpretar a ação de Nossa Senhora, né, na nossa vida. Mesmo que muitas vezes ela aparentemente possa silenciar com você, aparentemente a sua oração não foi ouvida, mas acredite na intercessão e no cuidado de uma mãe que olha por cada um de nós. Quando Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela sofreu um atentado, eu gosto sempre
de falar isso. Quando ela sofre o atentado, uma artista uma pessoa é convidada para poder refazer a imagem se espatifou em muitos pedaços, mas chama a atenção que na imagem a única coisa que ficou intacta foi as mãozinhas de Nossa Senhora da Conceição que ficavam unidas. E a interpretação que a gente pode fazer disso é que não importa o que aconteça, Nossa Senhora sempre estará com suas mãos bem juntinhas no céu, orando por cada um de nós, orando por seus problemas. Eu não sei os problemas que você passa, mas eu sei que Nossa Senhora intercede por mim, intercede por você, então peçamos a intercessão dela na nossa vida, na nossa história. E para finalizar, falando sobre a aparição de um modo geral, foi um prazer muito grande, né? Agradeço mais uma vez ao Ronaldo, né? Que compilou o livro, né? Eu vi a Mãe de Cristo, tendo aí uma espécie de uma biografia não, mas coletou fotos e muitas coisas sobre a aparição, sobre a época da aparição, e tem também aí, né, os escritos do vidente, né? Agradeço a oportunidade de ter gravado os 2 primeiros vídeos lá, a permissão dele de poder citar o livro e usar efetivamente aí as suas mensagens, aquilo que é dito. E entender que muitas vezes a expectativa das pessoas quando há uma aparição, como há em Natividade, é que seja reconhecido pela igreja, que seja visto e conhecido na mídia e etc. Mas o objetivo, creio eu, não seja esse. O objetivo de Nossa Senhora aparecer em Natividade, ou aparecer em Lourdes, ou em Fátima, ou em Itaperuna, em qualquer lugar que ela tenha aparecido. O objetivo de Nossa Senhora é levar as pessoas a Deus. O objetivo é levar as pessoas à oração, à penitência, ao jejum, à conversão, à transformação de suas vidas. Então isso é o mais importante, muito mais do que uma mensagem que necessariamente seja levada, não que não possa ser levada, tomara que seja, né? A mensagem da Natividade, por exemplo, seja levada ao mundo todo, que seja levada ao mundo todo. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que aquelas pessoas que vão àquele lugar sintam-se reconfortadas, sintam paz em seu coração, sintam a presença de Deus, o amor de Nossa Senhora, que elas rezem, que elas recebam aí os seus milagres, mas que principalmente elas tenham um contato íntimo, profundo e verdadeiro com Deus. É por isso que Nossa Senhora aparece em Natividade, é por isso que Nossa Senhora, é para isso que ela aparece em Fátima, para nos lembrar valores que nós esquecemos. As mensagens elas não são novas. Se nós pegarmos as mensagens, nós vamos ver as mensagens das aparições de um modo geral, elas são todas repetitivas. Eu costumo brincar, né? Nossa Senhora acha que a gente é burro, repetindo sempre a mesma coisa, rezem o texto, comunguem, confessem. Nossa Senhora acha que a gente é burro, dizendo isso toda vez? Não, ela não acha, ela tem certeza. Porque ela vive repetindo, a igreja vive repetindo, os homens de Deus vivem repetindo, mas a gente insiste em não ouvir a mensagem de Deus para cada um de nós. Então ouçamos a mensagem de Deus. Mudemos de vida, busquemos ser melhor dia após dia, busquemos a nossa conversão e a nossa transformação. Então ela vem relembrar valores que nós esquecemos, né? Ela vem nos estimular, né? Ela vem facilitar o nosso contato íntimo e profundo com Deus. Então Nossa Senhora aparece não para um reconhecimento mundi da igreja. Nossa Senhora aparece na Natividade para que as pessoas que estejam naquele lugar, que visitem aquele lugar, tenham uma experiência profunda e verdadeira com Deus. Não por milagres, mas pelo amor a Deus, que é aquilo que é mais importante. Muito obrigado pela sua paciência, por ter ouvido esse nosso vídeo. É um prazer estar com você. Não se esqueça de mandar o nosso conteúdo, né? O conteúdo do nosso canal. Peço também que você, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Eu quero muito começar a fazer gravar os vídeos ao vivo. Entretanto, o YouTube só me permite isso quando eu tiver 1000 seguidores. A gente está bem distante disso. Eu peço que você me ajude aí na divulgação. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até breve.